Nós temos discutido que a LGBTfobia institucional, como reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADO 26, da Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão número 26, ela merece um enfrentamento para fins de proteção da comunidade LGBTI, que exige políticas complexas, coordenadas entre os vários entes federados e entre os diferentes órgãos de poder do Estado brasileiro. Isso significa que nós devemos redemocratizar a sociedade e a sociedade do ponto de vista civil e político, ou seja, do ponto de vista do Estado e das sociedades empresárias, por meio de políticas de educação, como muitas vezes nós fazemos, como este seminário certamente colabora para que possamos compreender que fomos educados numa sociedade cis-heterossexista que gera a exclusão de pessoas LGBTI+, mas também por meio de políticas sociais, como políticas de saúde, políticas de moradia, políticas de combate à evasão escolar, com medidas que ainda não foram tomadas no nosso país, como medidas de direitos civis para crianças e adolescentes transexuais poderem utilizar o nome com o qual se identificam. Um ambiente de trabalho, assim como um ambiente institucional, ele exige que haja respeito, que haja harmonia e dentro da nossa competência, tanto institucional quanto da nossa competência jurisdicional, é importante que nós possamos ter formação, ter letramento, para que o ambiente de trabalho ele seja livre de assédio, ele seja livre de racismo, ele seja livre da homofobia, que haja respeito em relação à diversidade, às mulheres, a pessoas negras, a pessoas de orientação sexual diversa, a pessoas que têm origem regional, inclusive diferentes. Então, o Poder Judiciário ele tem que ser um farol para guiar as empresas. Não é razoável que nós imponhamos, por exemplo, obrigações ao setor privado, que é a nossa fonte de atuação, e não possamos refletir internamente como a nossa cultura institucional ela trata essas diferenças. Então, uma capacitação como essa, parabenizo o tribunal, inclusive, por saber que houve convocação dos magistrados. Então, há uma perspectiva do tribunal de mudar a sua cultura institucional e reforçar naquilo que traduz o respeito e harmonia dentro do ambiente de trabalho. A minha questão específica é sobre a mulher trans, como que o judiciário muitas vezes não tem um olhar tão certo com relação às mulheres trans. A minha referência especificamente é o julgamento do STF sobre o recurso extraordinário que uma mulher trans pedia uma indenização perante um shopping de Florianópolis e o STF acabou negando esse direito a ela por razões processuais. E a minha discussão hoje aqui é criticar um pouco da postura de jurisprudência defensiva do STF, que parece não querer se envolver na matéria, então ele se livrou do processo alegando questões processuais. É um pouco sobre isso que eu quero falar e da importância do reconhecimento da questão da diversidade de gênero dentro das discussões sobre diversidade de gênero em geral. Minha fala aqui hoje foi sobre tirar a venda nos olhos, jogar luz para que a gente possa enxergar o outro a partir dessas lentes, reconhecer as vulnerabilidades que permitem de uma forma institucionalizada que uma pessoa sofra violência de forma sistemática. E aí os magistrados e magistradas precisam enxergar essa pessoa com esse contexto, que vem desse contexto de violência, para que essa pessoa, dentro do Poder Judiciário, seja vista, seja acolhida. E em relação ao direito, a gente vai aplicar a legislação, a Constituição, as leis.